Oi, pessoal. Agora Jesus começou a pregar. Mateus, capítulo 10, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outra. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Eu, iniciando a ministrar, um dia entrou no meu coração o coração de querer me tornar um grande pastor. E naquele dia eu consegui a fita cassete de alguns pastores muito grandes daquela época para poder escutar. E eu comecei a escutar aquelas fitas cassetes. Depois que eu escutei aquela fita cassete, qual foi o resultado que eu tive? Eu jamais vou poder me tornar um grande pastor. Porque não são todos que são assim. Mas, escutando a pregação de grandes pastores, mais do que aqueles pastores, eles tomarem como mais importante como perdoar o pecado das pessoas e elas ganharem fé, mas esses pastores, eles, maioria das vezes, eles pregavam palavras para poder consolar, palavras boas para essas pessoas. Então, escutando cuidadosamente essas palavras, essas fitas cassetes, então, a pessoa que ainda tem pecado pode ter paz. A pessoa também que roubou também pode ficar confortável escutando essa pregação. E eu descobri que tinha muitos pastores que pregavam dessa forma. Deus é um bom Deus. Hoje também é um bom dia. Deus vai nos abençoar. E eu pude descobrir que muitas pessoas tinham interesse nisso, nesse tipo de palavra. Então, ao invés das pessoas irem para a igreja e escutarem uma pregação que dê uma vida espiritual exata, mas as pessoas eu descobri que as pessoas queriam ir para a igreja só para ter um bom relacionamento. Mais um tempo abençoado. Se a gente quiser ter um momento abençoado, não é bebendo, vivendo assim e depois escutar, Deus é um bom Deus. Não só isso. Se a gente quer escutar que a gente vai receber bênção de Deus, cometendo pecado, vivendo com pecado, a gente jamais vai poder receber bênção de Deus. Então, para receber bênção de Deus, a gente tem que se arrepender do pecado, a gente tem que se libertar do pecado. E as pessoas que querem se libertar do pecado, não é só que a gente tem um momento bom, abençoado, mas friamente a gente tem que repreender. A gente também tem que interferir na vida dos irmãos.
Mas Jesus Cristo também não era um pregador que as pessoas gostavam. Muitas pessoas gostavam de escutar a pregação de Jesus. Mas, às vezes, escutando a pregação de Jesus, tinha as pessoas que queriam matar Jesus. E a gente pode descobrir que era muito forte a pregação dele, né? Ó, raça de víboras, filhos do diabo. Se a gente falar em coreano, filho de víboras, não tem muito sentido. A gente tem que falar os seus filhotinhos de cobra. Por que você está me chamando de filho de víbora? Eu acho que era para ser mais suave que ele falou assim. A gente não fala, ai, filho de porco. Quem é que chama senhor filho do porco? Quem é que fala, ó, filho de cobra? Ó, senhor filho de víbora? Ninguém fala desse jeito. Fala, o sua cobra, seu filho de cachorro. Então, Jesus tinha que ter falado, não filhinho de cobra, né? Mas Jesus Cristo estava repreendendo bem forte as pessoas. Não é simplesmente assim que você pode receber bênção. Mas o veneno que existe dentro das pessoas é tão medonho quanto um veneno. Assim como as pessoas morrem por causa de um veneno, se a pessoa estiver escondendo a maldade dentro do coração, ela somente pode ser amaldiçoada. Desde que as pessoas nascem, elas nascem com o coração mau. E elas pensam que elas são pessoas boazinhas. E vivendo, a gente pode ver cada dia a maldade aparecendo no nosso coração. As pessoas que vivem sem pensar, porque elas sempre estão do lado delas, então tudo que elas fazem parece que é bom. Mas aquilo que é mal, aquilo que é sujo, elas apagam do seu coração. Quando ela faz coisas más, elas não se lembram disso. Mas as bondades que elas fazem, elas guardam assim de uma forma muito grande no coração. Eu fiz muita bondade. Porque essa é a base do coração do homem. Todos os homens pensam que são bonzinhos, que são justos, que são bons. E quando a gente fala sobre a maldade que a pessoa cometeu, não tinha jeito, teve que ficar assim. Eu não sou uma pessoa tão má assim. Eu não sou um ser humano tão mau assim. É porque essa pessoa me perturbou tanto que eu tive que acabar fazendo isso para ela. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa boazinha. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Então, elas não podem descobrir verdadeiramente a sua maldade. Então, elas se pontuam além da sua verdadeira pontuação. Elas pensam que elas são bem mais bondosas do que elas na verdade são. Elas pensam que se elas colocarem um pouco de bondade, vão poder melhorar. Então, o que a Bíblia diz? Que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que não existe nenhuma bondade no coração do homem. Mas Satanás sempre nos engana. E há muitas pessoas que pensam que elas são boazinhas, que elas são corretas. E quando a gente se encontra com a maioria das pessoas, a maioria das pessoas dizem que tem pecado. Elas dizem, eu tenho pecado, mas não sou tão má assim. Eu cometi maldade, mas eu também fiz bondade. Se eu consertar um pouco da minha maldade, eu posso ir para o céu. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nós não temos nenhuma bondade.
Quando a gente vê em Gênesis capítulo 6, versículo 5, está escrito, viu o Senhor a maldade que existia na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Quando a gente lê esse tipo de versículo, a gente se assusta. O quê? Que é continuamente mal todo o desígnio que sai do meu coração? Ah, mas eu também tenho bondade ainda. Eu também tenho coisas verdadeiras dentro de mim. Eu também fiz coisas boas. Ai, tá me desprezando muito. Ah, eu cometi uma maldade. Mas eu não sou tão mal assim. Eu não tenho tanto pecado assim. Eu tenho um pouco de bondade. Eu tenho um pouco de santidade. Com certeza eu tenho um pouco de maldade também. Mas esse é o pensamento da maioria das pessoas. Mas Deus não nos enxerga dessa forma. Por mais que seja uma pessoa que faça bondade, mas Deus conhece a nossa maldade. A Bíblia diz que o nosso coração só tem maldade e é cheio de maldade. E quem é que pode fazer essa pessoa descobrir sua maldade? Eu também, quando eu era criança, frequentando a igreja, pensava que eu era bonzinho. Mas com 19 anos, eu passei por muitas dificuldades. Naquele tempo, pela primeira vez, eu pude abrir os olhos para enxergar minha pessoa. E eu acredito que naquele tempo, Deus me emprestou os seus olhos para me enxergar. Era o mesmo eu. E quando eu me enxerguei, eu tinha feito muitas maldades, mas eu também tinha feito algumas bondades. Eu pensava que eu era bonzinho, que eu era inteligente. Mas quando eu me olhei pela graça de Deus, eu vi um eu completamente diferente. Era o mesmo eu. Mas eu comecei a me enxergar de uma forma completamente diferente. Por isso eu acredito que naquele tempo Deus me emprestou os seus olhos. Eu comecei a me enxergar completamente diferente do que na verdade eu me enxergava até então. Ficando com idade, meus olhos estão ficando um pouco pior. E tem vezes que eu tenho que utilizar óculos. Quando eu leio livro, quando eu leio alguma coisa, normalmente eu uso óculos. Então, para entrar num país, eu tenho que preencher um documento, mas porque a letra era muito pequenininha, eu não enxerguei. Mas, usando óculos, as letras cresciam e eu escrevia bem grande. Naquele momento, eu senti como se eu tivesse escrito com óculos. Porque quando eu enxergo com óculos, eu enxergo exato e límpido. Quando eu coloquei o óculos, as letras ficavam garrafais. Então, parecia que com os olhos de Deus eu estava sem os olhos de Deus, eu pensava que eu era bom, que eu era inteligente, que eu frequentava bem a igreja. Mas desde aquele tempo, eu comecei a me enxergar de uma forma diferente. Eu vi exatamente se eu realmente era bonzinho. Eu não era bom. Eu vi exatamente se eu era fiel. Parecia que eu era fiel, mas na verdade eu não era fiel. Eu descobri que eu cometi muitas mentiras. Eu menti muito. Eu percebi exatamente que tudo que eu tentei fazer na minha vida fracassou. Antes eu pensava que eu era uma pessoa boa. Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Se eu fizer um pouco melhor, se eu fizer um pouco mais de bondade, se eu ler a Bíblia, orar um pouco mais, parecia que se eu melhorasse um pouco mais, poderia ir para o céu.
Mas o eu que Deus me mostrou naquele tempo não era nada disso. Eu era muito sujo, eu era muito mau, eu era muito mentiroso. Naquele tempo, quando eu me vi, eu era muito sujo. Jesus Cristo falou para os judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os judeus se assustaram. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você está falando que se a gente acreditar em você, a gente vai ser livre? É verdade? As pessoas do tempo dos judeus, eles realmente tinham liberdade? Naquele tempo, eles eram dominados por Roma. Os soldados de Roma dominavam eles. Muitas pessoas perseguiam a eles. Eles perderam muitos bens. Eles não tinham liberdade. Como cidadãos, eles não eram livres. Eles espiritualmente, eles eram maus, eles eram escravos do pecado. Mas o que eles estão falando? O que eles estão falando, nós somos filhos de Abraão. Eu nunca fui escravo de ninguém. Como você está falando que vai nos libertar? Nós somos livres. Não, não era assim. Isso era só o pensamento deles. O que Jesus Cristo falou? Que todos que cometem pecado são escravos do pecado. Quando Jesus Cristo via eles, eles eram escravos. Mas eles, sem óculos, estavam se enxergando de uma forma escura. Quando a gente vê no livro de Gênesis, depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, está escrito que depois que eles comeram desse fruto, seus olhos se abriram. Seus olhos se abriram. Na época de Adão, como os nossos olhos se abriram? Os olhos de enxergar maldade, os olhos de enxergar lascívia, os olhos de enxergar o pecado. Nossos olhos se abriram completamente para essas coisas. Mas os olhos para enxergar a si mesmo se escureceram. Então, eu sou bonzinho, mas porque falta só um pouquinho. Eu só vou preencher essa minha maldade frequentando a igreja, orando, dizimando, cumprindo os mandamentos. Vocês não sabem quanta mentira é isso. Satanás está nos enganando. Nós não temos nem um pouco de bondade, nós somos completamente maus. Quando a gente vê superficialmente, nós somos bons, mas quando nós vemos o nosso interior, está falando sobre o sacrifício que nós fazemos para Deus, né? Caim, ele ofertou para Deus os frutos da terra, as verduras da terra, ele colocou sobre um altar e ele sacrificou para Deus. Caim parecia muito espiritual, muito verdadeiro, muito zeloso. Quando Caim foi ofertar diante de Deus, ele colocou os frutos da terra. Mas Deus, ele perfurou e enxergou o fundo do coração de Caim. Sabe como era o coração de Caim? Oh, Deus, por favor, aceite essa minha oferta. Muito obrigada, meu Deus. Mas Deus viu a maldade no coração de Caim de querer matar o seu próprio irmão. Pessoal, quando vocês se aproximam de Jesus, então continuamente a maldade do seu coração começa a aparecer. Vocês não sentem muito bem. Por que eu estou tão profundamente no pecado? Por que continuamente eu estou entrando numa maldade? Realmente eu sou muito sujo. Então, a pessoa acaba descobrindo isso. Chega, eu não vou mais cometer pecado. Eu tenho que fazer bondade.
Então, as pessoas pensam dessa forma. Então, quanto mais as pessoas pensam assim, elas começam a se aprofundar no pecado. O que o apóstolo Paulo falou? O querer fazer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Ó desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo testemunhou dessa forma. As pessoas normalmente pensam que elas são boazinhas, mas recebendo a graça de Deus. Mas as pessoas que recebem a graça de Deus, elas podem abrir seus olhos para enxergar a sua pessoa. Ai, por que eu sou tão mal? Ai, por que eu sou tão mentiroso? Por que eu sou tão lascívio? Por que eu sou tão egoísta? Então essa pessoa começa a se enxergar. Por mais que ela não tenha roubado, não tenha feito essas coisas, mas essa pessoa pode perceber a maldade do seu coração. Mesmo que eu me esforce para jogar fora essa maldade do meu coração, eu não consigo jogar fora isso. Eu posso ver que eu me torno uma pessoa mais suja e mais má. E um dia eu começo a odiar a maldade. Ah, desse jeito eu vou para o inferno. Ah, por que está surgindo essa mentira no meu coração? Por que está surgindo essa maldade no meu coração? Por que está surgindo essas sujeiras do meu coração? Ah, eu somente posso receber maldição. Ah, eu somente posso receber destruição. Ah, eu vou ser amaldiçoado. Quando surge esse tipo de coração, eu roubei, eu tive ódio, eu menti. Eu não tenho que falar do resultado do pecado que eu cometi. Mas a base do meu coração, ela é suja, má e imunda. Eu tenho que descobrir isso. Se eu continuar com esse pensamento, eu vou fracassar. Esse pensamento sujo e mau que está dentro de mim, eu tenho o coração de querer me libertar disso. Então, Jesus Cristo ficou clamando, arrependei-vos. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então, Jesus Cristo trabalhou muito nessa cidade de Corazim, Betsaida e Tiro. Mas porque eles não conheciam exatamente a sua maldade, parecia que eles estavam fazendo bem, que estavam tendo uma boa vida espiritual. Mas Jesus Cristo começou a repreender a eles. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, elas ainda existiriam. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Jesus estava repreendendo dessa forma. Então, esse coração mau que está dentro de si, não é Jesus Cristo repreendendo, não é simplesmente que a gente vai falar, Jesus Cristo, pode ir embora. Jesus Cristo, o Senhor veio para o meu coração, então pode ir embora. Jesus Cristo, ele repreendeu e falou para eles se arrependerem. Raça de víboras. Jesus Cristo, ele repreendeu eles. Não tem como isso não se tornar num caso grave. Então, as pessoas escutando a palavra de Jesus
Eles descobriram sua maldade, eles se arrependeram e eles se libertaram de toda a maldade que existia dentro deles. E eles, aceitando Jesus Cristo nos seus corações, começaram a viver uma nova vida. Por isso, Jesus Cristo repreendeu e falou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O João Batista também repreendeu dessa forma. Jesus Cristo, não só Jesus repreendeu assim, mas as pessoas hoje que pensam que são boazinhas, é muito difícil para elas jogarem fora a justiça do seu coração. Mas, se eu perceber que existe só maldade e sujeira dentro do meu coração, por causa desse coração eu vou ser destruído. Por causa desse coração eu vou receber maldição. Por causa desse coração eu vou receber dificuldade. Então eu acabo descobrindo essa verdade. Por isso, muitas pessoas, até elas descobrirem a maldade que existe no seu coração. Eu cometi maldade, mas eu sou bonzinho. A maioria desse tipo de pessoa não pode ficar diante de Deus. Deus faz essas pessoas descobrirem a sua maldade, e para as pessoas descobrirem sua maldade, Deus faz com que elas cometam pecado, cometam iniquidade. Então, quando o verdadeiro arrependimento acontece no nosso coração, é que nós podemos verdadeiramente aceitar Jesus no nosso coração. Por isso que Jesus Cristo repreendeu. Nós também temos que nos libertar da sujeira do nosso coração, porque assim nós poderemos receber verdadeiramente Jesus no coração. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.